Agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no ar. Olha só que dado preocupante. São em Santa Catarina, de acordo com o IBGE, 150 mil crianças e adolescentes na situação do chamado trabalho infantil. De acordo com o IBGE, é o quinto pior índice de todo o país. Já de acordo com a PNAD, Santa Catarina aparece em segundo lugar nesse ranking nacional do trabalho infantil. São números bastante preocupantes. Um evento aqui em Florianópolis vai trabalhar essa questão, vai discutir essa questão, até porque o Ministério Público do Trabalho tem 20 inquéritos aqui em Santa Catarina que investigam atividades infanto-juvenis, atividades laborais, trabalho infantil, não é? Para falar então sobre esse assunto, sobre o evento que acontece hoje, eu converso agora com Ing Rank, que é coordenadora do Fórum Estadual para a Erradicação do Trabalho Infantil em Santa Catarina, a nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem? Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Vamos lá. Olha, Ing, 150 mil crianças em trabalho infantil, né? O número pode até ser maior, porque muita coisa às vezes não é denunciada. É um número que assusta? É um número muito preocupante. Como nós conversamos, a nossa classificação no ranking com os outros estados não considero relevante. Considero relevante, sim, observarmos os nossos dados de Santa Catarina, que o censo apura que são mais de 150 mil crianças. Às vezes, depende, a pesquisa vai de 150 ou 160 mil, não vejo que seja relevante. Enquanto nós tivermos uma criança explorada no trabalho, já é um fator preocupante. E de qualquer forma, essa questão de ranking, não acho que seja muito preocupante pela questão. Nós somos a sexta economia do país e nós temos indicadores, nós andamos junto com o Piauí, que é um estado pobre. Então, alguma coisa muito grave acontece com a nossa sociedade para ter esse número de exploração do trabalho infantil. Será que a nossa economia cresce em cima dessa exploração de crianças e adolescentes? Qual que é a característica do trabalho infantil aqui em Santa Catarina? Ele é muito ligado a uma questão cultural ou ele realmente hoje está ligado mais à atividade produtiva mesmo? Olha, tem vários fatores. A gente não pode analisar a questão trabalho infantil por um ponto de vista só. Ele é muito complexo. Se você me der tempo para a gente conversar, a gente vira a noite aqui e não esgota o tema. É verdade. Tem a questão que cultural, nós nos recusamos a enxergar. A gente diz, não, esses dados do IBGE não podem estar corretos, não. As nossas crianças, elas falam que trabalham por uma questão cultural. Mas quando a gente vai procurar, nesse nosso municípios que têm os piores índices, se a gente vai procurar, teve um município que o pior índice do Brasil está em Santa Catarina. E aí as pessoas diziam, não tem, mas a gente vai lá e a gente encontra. A gente encontra muitas vezes aquilo que as pessoas mascaram como economia familiar. Só que a economia familiar hoje em dia não é mais uma economia familiar. As pessoas trabalham numa família para uma empresa. Então existe um grupo econômico que se apropria economicamente do trabalho das pessoas, inclusive das crianças. Então essas crianças, elas não estão fazendo um trabalho só com a família para a família. Tem alguém ganhando em cima. Então, essa é a questão cadeia produtiva. Então, nós temos isso na indústria de alimentos, na agricultura, muito grave aqui em Santa Catarina, em todo esse setor. E nós temos também outro foco importante em Santa Catarina, é o setor da confecção, o têxtil. Como as empresas terceirizaram parte da sua produção para pequenas facções e para as famílias, nessas famílias as crianças também trabalham. Agora, isso tem um prejuízo para as crianças no que diz respeito à questão da educação, não é? Afinal de contas, criança trabalhando é a criança que não está na escola, né? Sim, eventualmente elas até estão na escola. Então as pessoas dizem, não, mas se ela estiver na escola, tá bom. Só que não está bom, não. Porque as nossas crianças, nós temos uma frequência escolar do nível fundamental até razoável. Embora no ensino médio nós já tenhamos uma defasagem de 50% dos nossos jovens que deveriam estar cursando o ensino médio já saíram da escola em função do trabalho infantil. Porque a criança que trabalha e estuda, ela não tem aproveitamento escolar, ela não aprende. Ou seja, são dois problemas. Evasão escolar que aumenta e aproveitamento do estudante na sala de aula que também cai, é isso? Isso, nós temos uma defasagem escolar no Brasil, em Santa Catarina não sei esse índice,
chama o não aproveitamento, o não acompanhamento da escola de 90%. Então, a criança começa, ela vai para a escola, ela tem 3, 4 horas de escola, e o resto do tempo em casa, antes ou depois da escola, ela trabalha. Então, ela está cansada quando vai para a escola. Na verdade, a escola é o único momento de lazer de muitas crianças catarinenses. E aí, quando ela está na escola, ela não aproveita. E aí, quando ela começa a ficar maiorzinha, ela não acompanha mais a escola se torna chata, desinteressante, e ela sai. Mas, então, assim, o trabalho infantil, ele é causa da evasão e ele é também consequência. Então, ela sai da escola e vai trabalhar. E aí chega o nosso grupo, nossas empresas reclamam que o problema da indústria ou das empresas catarinenses é a falta de mão de obra qualificada. Como é que nós vamos qualificar as pessoas para o trabalho se nós não damos qualificação para elas? Se nós damos trabalho antes da hora prevista, que faz com que as pessoas saiam da escola. Então, e outra coisa assim, a escola em tempo integral é muito caro, mas a falta de educação está nos custando muito caro. Muito bem, e esse é o tema, né, de um painel que vai haver hoje na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, hoje às 7 horas da noite, painel chamado Não ao Trabalho Infantil nas Cadeias Produtivas. Trabalho que vai contar, inclusive, com a presença de um procurador do Ministério Público do Trabalho e um auditor fiscal, dois bastante combativos profissionais que atuam nessa área do trabalho infantil, hoje às 7 horas da noite aqui em Florianópolis, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ing Rank, coordenadora estadual do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, muito obrigado pela sua participação aqui e que a gente realmente volte a ter esse assunto bastante difundido para que a gente realmente possa enfrentar essa questão de frente, não é? Então é isso, convidamos todo mundo para hoje às 19 horas no auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, participar do nosso seminário, vai ser muito produtivo. Perfeito, muito obrigado. Falamos então um pouquinho sobre trabalho infantil, não é? Essa questão bastante polêmica que precisa de um enfrentamento franco, cara a cara, frente a frente das autoridades. O SC no ar segue com muitas outras informações, só para você.